Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de JavaScript. Eu sou o Bobrinha e nesta aula nós vamos aprender aí como trabalhar com as estruturas condicionais if, else if e else. E nessa aula nós vamos então desenvolver um script que você pode utilizar em seus projetos de saudação, ou seja, nós vamos exibir uma mensagem de acordo com o horário que o nosso visitante entrar em nosso site. É importante que você tenha compreendido a aula anterior de operadores e expressões, assim como as demais, pois juntando tudo, a partir de agora você já será totalmente capaz de desenvolver aí pequenos scripts JavaScript. Então vamos lá. No meu arquivo funções aqui, eu apaguei todo o conteúdo, tá? Então eu vou criar uma função funcional, ou seja, que você pode utilizar em seus projetos. Então eu já vou utilizar aqui a palavra reservada function e a minha função vai ter o nome de saudar. Você pode dar o nome que quiser. E entre chaves vai ter o escopo aí da minha função. Não se preocupe com funções, nós teremos uma aula específica somente para funções. E por enquanto a minha função vai ter apenas um documento write para escrever a mensagem funcionando. Dou um Ctrl S para salvar e perceba que nada acontece aqui na tela. Existem formas de chamar a função lá no nosso arquivo index. Eu vou apresentar uma maneira que eu acho mais eficiente. Então eu vou criar uma function aqui, chamada load. Tá? Você pode dar o nome que quiser. E dentro dessa função load eu vou colocar as funções que eu quero que sejam auto-executáveis. Ou seja, assim que eu carregar o site, elas vão executar automaticamente. Então vou colocar aqui saudar, que é a função que eu tenho ali em cima criada. Se eu tivesse mais funções, basta você colocar uma abaixo da outra. E abaixo eu vou utilizar a palavra reservada window.onload. Não se preocupe com esses eventos, nós também teremos uma aula específica somente para tratar de eventos. Coloco load e pronto. Isso aqui deve ser mantido aí nas últimas linhas, tá pessoal? Então vou dar um Ctrl S para salvar e carrega ali a minha função automaticamente, ou seja, ela executou automaticamente a minha função saudar. Agora então nós podemos começar a escrever o nosso script, entender aí a estrutura condicional if, else if e else. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui no nosso arquivo index e vou criar aqui um parágrafo. Você pode utilizar qualquer tag que você queira, tá? E vou utilizar aqui a identificação e vou dar o nome de saudação. Não preciso colocar no texto, eu vou apenas utilizar o ID e vou escrever dentro desse parágrafo aqui a nossa mensagem. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Como é natural, nada acontece. Então eu venho aqui no meu arquivo funções, vou apagar aqui, vou deixar até documento e aqui eu vou pegar o meu elemento get. Segurei Ctrl, apertei barra de espaço e tenho aqui a forma de pegar aí o elemento. Por exemplo, eu vou pegar aqui pelo ID, mas eu poderia pegar pela classe, pelo nome, pela tag. Nós veremos mais sobre isso. No momento, então, eu vou selecionar aqui o ID, entre aspas duplas, eu vou colocar lá a identificação, que é saudação, que é a identificação que eu criei aqui, certo? Voltei aqui e no final aqui eu vou colocar um ponto, eu vou colocar in HTML, que me permite escrever aí nas tags HTML. Coloquei o sinalzinho de igual, coloquei as produtos e um ponto final. E aqui vou escrever uma frase diferente. Bom dia. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E perceba que ele já escreveu ali para mim. Bom dia. E desta forma aqui nós escrevemos então o que nós queremos dentro aí da tag P, utilizando o identificador saudação. Agora que nós sabemos como escrever aí na nossa tag, eu vou selecionar, vou dar aqui um Ctrl X para recortar. Vou deixar em memória, tá? Você pode fazer espaço posteriormente também, não tem nenhum problema. E vou criar aqui uma variável var chamada hora. Por enquanto essa minha hora vai receber 0. Ao final aqui nós vamos aprender como pegar a hora automaticamente. Mas agora eu vou deixar apenas manual para que a gente faça os testes necessários. Aqui abaixo eu vou então criar a nossa primeira estrutura condicional, que é feita através da palavra reservada if. If significa se. E entre parênteses eu coloco a minha condição, ou seja, eu posso colocar uma expressão. Então eu vou colocar se, eu já tenho o if, se hora, se a hora for maior ou igual, a gente viu na aula anterior expressões e operadores. Então é importante que você tenha entendido, se não entendeu, dá uma voltada lá na aula e revise ela. Então se a minha hora for maior ou igual a 6, neste caso vai ser 6 horas da manhã, e a minha hora for menor do que 12, eu coloco aqui entre chaves, e entre chaves aqui eu vou colocar o que eu quero que o meu if faça se essas duas condições forem verdadeiras. Então, como eu tenho memória, eu vou colocar aqui um Ctrl V. Ou seja, se tiver entre o horário de 6 e 11 horas, eu quero que ele dê bom dia.
Vou dar aqui um Ctrl S para salvar e perceba que a nossa mensagem ali sumiu. Por quê? Porque não está atingindo a nossa variável. Se eu colocar aqui o valor 6, digamos que nós temos em horário 6 horas, então ele aparece ali para mim bom dia. Por quê? Porque ele entra aqui nessa condição do if, correto? Mas se eu coloco 0, nada acontece. Por quê? Porque não tenho a minha condição else. Então eu coloco o meu else aqui, que significa se não. Então, se essa condição for verdadeira, ele entra aqui. Se não, entre chaves aqui, ele vai executar em minhas outras tarefas. E nesse meu else, eu vou simplesmente colocar um boa madrugada. Dou aqui um Ctrl S para salvar. E ele me exibe a mensagem ali. Deixa eu diminuir aqui. Fontes, vou diminuir aqui para 18. Está muito grande a fonte, para que fique melhor de visualizar. Assim ficou melhor. Então, se a minha hora for entre 6 e 11 horas, ele exibe bom dia. Se não, ele exibe boa madrugada. Então conhecemos aí a nossa expressão if e else. Mas e se eu tiver mais de uma expressão? Então eu utilizo else if. Então defino a minha condição. Vou colocar aqui se hora for maior ou igual a 12 e hora for menor que 18. Coloco entre chaves o que eu quero que ele faça. Ctrl V. E aqui eu vou colocar boa tarde. Dou Ctrl S para salvar, nada acontece. Mas se eu vir aqui e colocar agora, por exemplo, 13 horas, dou um Ctrl S para salvar e ele me dá boa tarde. Então o meu primeiro if significa se, este pode ser então se, e o nosso último significa se não. Em observação, eu posso escrever também os códigos utilizando somente if, tá? Se eu quiser colocar um if para que ele seja executado, ou outro if, enfim, lembrando que é uma estrutura linha a linha, por exemplo, se eu dar um Ctrl S aqui, ele vai ser feito a mesma coisa. Só não podemos esquecer que as instruções são linhas de código que executam uma após a outra, em ordem sequencial. E dependendo do seu resultado verdadeiro ou falso, ele exibe aí, executa as tarefas que a gente quer. Você também pode colocar um if dentro de outro if, caso tenha alguma condição. Você pode chegar aqui e escrever outro if e escrever alguma condição. Não é o caso desse script, é só apenas para que você saiba que é possível também. Então vou dar um Ctrl Z aqui e vou voltar. Então, else if também posso criar várias outras condições. Então, para adiantar, já vou selecionar aqui, copiar e abaixo eu vou dar um Ctrl V. E aqui eu vou colocar, se a minha hora for entre 18 horas e 23 horas, então eu vou colocar boa noite. E você pode colocar quantos else if você quiser. Dou aqui um Ctrl S para salvar. Perceba que nada acontece, mas se eu venho aqui e coloco agora, por exemplo, 7 horas, 19 horas, dou um Ctrl S para salvar e está lá a minha mensagem boa noite. Ou a mensagem que você achar necessário. Se eu coloco, por exemplo, 2 horas, lembrando que eu não tenho nenhuma condição validando aqui esse número 2. Se eu não tenho nenhuma dessas do meu if, nem o meu ECF está entrando na condição validando 2, ele vai cair no meu else aqui embaixo. Por isso, ao colocar qualquer número menor que 5, ele vai cair no meu boa madrugada. Dou um Ctrl S para salvar e ele exibe ali boa madrugada. Se eu coloco 5, Ctrl S para salvar e a mesma mensagem. Mas se eu já coloco 6, bom dia. Se eu coloco 12, já é boa tarde. Se eu coloco 18 ou maior, já é boa noite. Ok? É importante que você decore isso aqui, que você faça outros tipos de horários, mude as condições aqui, pois essa estrutura condicional if, else, é uma das mais utilizadas em linguagem de programação. É muito utilizada para solucionar problemas e para tomada de decisões. Ou seja, pois você viu aqui que a gente utilizando o if, nós temos o resultado, neste caso aqui, verdadeiro, ou seja, nos permite ter uma tomada de decisão. Dependendo do resultado, a gente escolhe fazer uma tarefa ou não, ou executar um bloco de script ou não. O nosso script então de saudação está pronto, tá? Você pode até deixar ele mais bonitinho, colocando uma mensagem mais legalzinho aqui no final. Claro que é besteira, né? Mas você vai fazer aí suas mensagens conforme você quiser e achar necessário. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ctrl S para salvar. Como nós vimos aqui, nós estamos pegando aqui o hora manualmente. E isso não é legal, né? Você não vai ficar entrando no seu site toda hora e colocando uma hora diferente. Então aqui acima, daqui um Enter, eu vou colocar então a minha variável hora, vou colocar o sinal de igual e vou dar um new. Eu vou instanciar a classe date, que existe em todas as linguagens de programação que eu conheço. Não se preocupe com
Isso agora nós vamos ter aí uma aula somente para falar aí desta classe, ponto e vírgula no final. E aqui na minha variável hora, onde está escrito 18, eu vou colocar hora, ponto. Quando eu coloco o ponto, eu posso pegar os métodos get da minha classe data. Então eu tenho aqui o date, que vai me retornar o dia, tenho aí o ano, hora, milissegundos, enfim, diversos métodos aqui. Como eu falei, não se preocupe com isso agora, mas se você tiver curiosidade, escolha aí os métodos e, como eu já falei, só com os conhecimentos adquiridos, você já é capaz de criar pequenos scripts JavaScript. Então eu vou escolher aqui a hora, então vou pegar aqui o get hora, peguei a minha hora, então desta forma eu estou pegando a minha hora atual. No caso agora aqui para mim está 15h15. Então dou um Ctrl S para salvar, ele tem que me exibir boa tarde, correto? Então dou um Ctrl S para salvar e ele me exibe ali boa tarde. E está então feito o nosso script. Como eu falei, utilizando aí sua criatividade, você pode criar aí já outras funções. Eu falei, não esqueça, se você criar uma função, por exemplo, frases, você pode colocar aqui abaixo ou acima, function frases. E você pode utilizar a mesma lógica. A cada certa hora, ou outras condições automáticas, ou definida por você mesmo manualmente, como a gente viu, que sejam executadas em alguma tag, seja pela identificação, como foi o que nós fizemos aqui. Não se esqueça de colocar ela para carregar aqui, claro, na função load. E deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. É somente para despertar a sua criatividade, tá? Então, só para relembrar, utilizamos o if, que significa se, definimos a condição e entre chaves definimos aí a nossa tarefa. É o se if, que significa então se, mais outra condição, mais outra condição. Lembrando que você pode colocar um if dentro de outro if. Você pode colocar um if dentro do else if. E se o meu if nem o else if for atendido, ele cai aqui no meu else, que significa se não. Então eu espero aí que vocês tenham gostado, que pratiquem bastante e até a próxima aula.